Fala galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema de hoje é funções, conceitos básicos. Vamos entender a notação, as aplicações no dia a dia, tem sessão Enem e no Aprofundando o Conhecimento vamos relembrar fatoração, né? Decomposição de fatores primos. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta! Para começar, vamos falar das aplicações no cotidiano. Eu trouxe dois exemplos onde o tema função está inserido no dia a dia. Então vamos entender cada um deles. Considere a tabela abaixo que relaciona o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por eles no estado da Paraíba em janeiro de 2018. Olha só, eu tenho aqui a tabela, então número de litros, 1 litro, preço a pagar R$ 3,91. Se for colocar 2 litros, aí vai para R$ 7,82. 3 litros, tá aí corta ainda, né? Para 4 litros, R$ 15,64 e 50 litros, R$ 195,50. O que o gestor está querendo? Determinar a função para esse problema aqui, a função correspondente, e também vamos determinar qual é o valor pago se a pessoa utilizar 3 litros, né? Para for carregar o carro com 3 litros. Olha só, primeiro vamos entender a função. Veja, 1 litro corresponde a R$ 3,91, certo? E 2 litros, R$ 7,82. Se você olhar aqui, R$ 7,82 é o dobro de R$ 3,91. Então, ele está... A cada litro, você só vai multiplicar pela quantidade que você está colocando. O valor fixo aqui é R$ 3,91, o valor mínimo da tabela, né? R$ 3,91. Se você vai colocar o dobro daquele valor, você multiplica por 2. Se você vai colocar o triplo, multiplica por 3. E assim vai. Então, veja só, eu posso fazer uma função aqui, chamar de f de x. F de x vai ser o valor fixo. Qual é o valor fixo? R$ 3,91 vezes a quantidade de litros que você vai colocar. Então, é a variável x. Professor, mas o que é isso aqui? F de x. F representa a função. Função de x. O que vai variar aqui é essa letrinha que está dentro do parênteses. Então, o x representa a litragem, né? 1 litro, 2 litros, 3 litros, 50 litros. O 3,91 é o valor mínimo, é o teto. E ele vai depender, no caso, o resultado de f de x depende de quem? De quem você atribuir para o valor de x. Toda função ela é a relação entre duas grandezas. Então, eu posso fazer isso aqui da seguinte forma. Y é igual a 3,91x. O que é esse y? É a mesma coisa do f de x. Para você achar o valor de y, que é o valor que você vai pagar, depende de quantos litros você vai colocar. Então, para saber a ideia de função, é isso, é a relação entre duas grandezas. Quem são as grandezas aqui? X e y. O y representa o valor pago e o x representa o litro, né? A quantidade de litros que vai ser colocado no carro. Então, veja só, ele pediu na questão a função. A função pode ser essa daqui ou essa, tanto faz. E ele quer saber quanto vai ser pago se consumir 3 litros. Aí, olha só. Nesse caso aqui, eu vou calcular, no lugar do x, que é essa coluna, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar f de 3. F de 3 é 3,91 vezes 3. Fazendo aqui a multiplicação correspondente, então, vou fazer a conta aqui no canto. Deixa eu ver. 3,91 vezes 3. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Então, abaixa a vírgula. Vai dar R$ 11,73
centavos. Então, R$11,73 em 2018, no caso, né? Se você colocasse 3 litros, corresponderia a esse valor. Então é isso, gente. Função é a relação entre duas grandezas diferentes. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Aqui eu tenho a representação de um quadrado. Olha só. Veja a tabela que relaciona a medida do lado do quadrado L. Ele não disse o valor da medida. E pelo seu perímetro, que é a representação de 2π. Então, lembrando, perímetro é a soma de todos os lados, né? E o lado do quadrado aqui, todos têm a mesma medida, por isso que é a mesma letra. Poderia ser qualquer outra letra correspondente. Aí ele dá essa tabela aqui e pede o seguinte, determinar a função correspondente e preencher essa tabela. Olha só, ele dá a medida do lado, então a gente vai achar o perímetro dando a medida do lado. Se o lado desse quadrado for correspondente a 1, qual é a medida do perímetro? Olha só. Perímetro é a soma dos lados, não é isso? Então, todos os lados são iguais. Como o quadrado tem 4 lados, então 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. Então, o perímetro para o lado medindo 1 é igual a 4, ok? Aí, se ele der a unidade na questão, em centímetros, alguma coisa, você vai colocar 4 centímetros, 4 metros, depende da unidade. Já que, se o lado for 2... então é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. Ou simplesmente, como são 4 lados iguais, 4 vezes 2, que corresponde a 8. Já aqui 2,5. 2,5 com 2,5 dá 5. Mais 2,5, 7,5. Mais 2,5 igual a 10. Então vai ficar 4 vezes 2,5, que corresponde a 10. E aí você pode continuar isso aí. E se a medida, no modo geral, se a medida for L, é sempre 4, ó, gente. O 4 é fixo. Então, o 4 se repete. O que muda é o valor do lado. Então, para criar a função, eu posso fazer assim. 2π, certo? Que é a representação de perímetro, é igual a 4 vezes a medida do lado. Pronto. Então, poderia ser uma função desse estilo. Ou simplesmente eu posso fazer assim, ó, f de x é igual a 4x. Se eu chamar o lado aqui de x, né? Então, para descobrir esse f de x, que é a mesma coisa que perímetro, eu vou substituir o x por 1, o x por 2, o x por 2,5. E aí eu vou sempre multiplicar por 4, porque é 4 vezes, e você acha o valor do perímetro. Então, aqui também é uma função. Tanto essa função como essa daqui são funções do primeiro grau, né? Então, ela tem o maior expoente da variável aqui, x elevado a 1, que é a mesma coisa que x. Então, são funções do primeiro grau. No caso aqui do L, seria 4L, ok? Vamos agora entender bem a definição, as estruturações das funções, as características principais e os exemplos relacionados. Então, é hora de ficar por dentro do assunto. Chegou a hora de compreender a notação sobre funções. Então, o exemplo diz assim: o valor pago por um passageiro de um táxi é calculado da seguinte forma. Nos percursos sem parada, o taxímetro marca uma quantia inicial de R$ 4,50, chamado de bandeirada, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. A questão pede, determine a função correspondente, o valor pago para as seguintes quilometragens, né, que é de 4, 6 e 10 quilômetros, e representar os resultados pelo diagrama de flechas, ou diagrama de Venn. Eu vou explicar agora como é cada parte da questão. Primeira coisa, vamos determinar a função. Então, eu vou chamar aqui de f de x, essa função. Olha só, temos aqui na questão um valor fixo e um valor variável. Então, ó, ele fala logo no início, calcular da seguinte forma. Nos percursos sem parada, esse aqui, o taxímetro marca uma quantia inicial de R$ 4,50, chamado de bandeirada. Então, esse já é um valor fixo, tá certo? Então, R$ 4,50 é o valor fixo. Pronto. Depois desse R$ 4,50, que eu posso representar também, não tem problema, só 4,5, não tem problema. Eu tenho um detalhe, tem o valor variável. Qual é o valor variável?
R$ 3 por quilômetro rodado. Então, R$ 3 por quilômetro rodado, eu vou chamar de X a quilometragem. Então, mais R$ 3 vezes o quilômetro rodado. Organizando isso aqui, eu posso fazer simplesmente assim. F de X é igual a 3x mais 4,50. Então, olha só. 4,50 é o valor fixo mais a variação. Então, R$ 3 por quilômetro rodado, sendo que x representa esse quilômetro rodado. Com base na função, tanto faz a posição que aparecer, já determinei a função, agora eu vou saber quanto ele vai pagar se ele percorrer 4 km, 6 e 10. Então, para x igual a 4, que é no lugar do x a gente vai descobrir qual é o valor da função. Essa função representa, o f de x representa o valor separo, certo? Então vai ficar f de 4 é igual, pegando a função 3 vezes 4 mais 4,50. Então eu tenho aqui f de 4 é igual 3 vezes 4, 12, 12 mais 4,5. Então, f de 2 é igual 12,5 mais 4,5 vai dar 16,5. Então, 16,5. Ou seja, ele vai pagar R$ 16,50 se percorrer 4 km nesse táxi. Agora vamos ver se ele percorrer 6. Então, eu vou pegar a mesma função para x igual a 6. No lugar do x, eu troco agora pela quilometragem correspondente a 6. Então, vai ficar f de 6 é igual a 3 vezes 6 mais 4,5. Então, f de 6 é igual 3 vezes 6, 18. 18 mais 4,5, que vai dar 22,5. Ou seja, R$ 22,50. E agora, para finalizar essa parte, vamos calcular para 10 km. Então, para x igual a 10, vai ser f de 10, que vai ser 3 vezes 10 mais 4,50. Então, f de 10 vai ser 3 vezes 10 dá 30, 30 mais 4,5, 34,5. Pronto. Já está aí os valores a ser pago pelas essas 3 quilometragens. Agora vamos construir o diagrama de flechas. Gente, o diagrama de flechas tem esse padrão aqui de baixo. Você tem o conjunto, né, o conjunto A e o conjunto B, onde eu tenho os valores de x e os valores de y. O que é isso aí, professor? Traduza para mim. Esse primeiro conjunto representa os valores de x, no caso esses aqui, ó, que eu atribuí, que a questão estava pedindo, né, o valor de a quilometragem, por exemplo. 4, 6, 10. O que está aqui, vamos supor, essa segunda parte aqui da função, ele representa os resultados de cada um. Então você tem, na primeira parte, os valores que você está atribuindo, né, que são os valores variáveis, e na segunda parte é o resultado, ou seja, o que depende dos valores que você está atribuindo para o primeiro conjunto. Então, isso daqui é chamado de diagrama de flechas. Por que flechas? Porque aí, depois que você colocar os valores em A e B, você vai fazer a correspondência. Então, vai ligar o valor de x com o valor de y. Então, representando aqui, seria dessa forma. Ó. Tem os dois conjuntos. No caso, o conjunto A seria a representação da quilometragem e o conjunto B seria o valor a ser pago. Então, quilometragem, valor pago. Pronto, só para ilustrar aqui. Quais são as quilometragens? Então, eu tenho aí a primeira, no caso, correspondente a 4, né? R$ 4,00 está ali. Então, 4, depois 6 e, por último, 10. Pronto. E também tem um detalhe que não aparece aqui, que é o valor fixo. Ou seja, se ele não percorrer nenhum quilômetro, ele já paga R$ 4,50. Então, eu posso colocar aqui 0 quilômetros, já vai ter um correspondente também. Aqui em B, você coloca todas as respostas que você tem. Ou seja, se ele não percorrer nada, R$ 4,50.
Se ele percorrer 4 km, aí corresponde a 16,50. Se ele percorrer 6, corresponde a 22. E, por último, 34. Pronto. Para ser classificado como diagrama de flechas, aí você faz a correspondência. Ó. Para 0, liga com 4,5. Para 4, liga para o 16,5. O 6 liga para o 22. E o 10 liga para o 34. Gente, tem uns critérios também de ser função, certo? Todo elemento desse primeiro conjunto tem que ter uma correspondência no segundo, certo? Ele sempre tem uma ligação. Não pode sobrar elementos aqui sem ter correspondência, não tem lógica. Se você está atribuindo valor para esse primeiro conjunto, se você tem uma função para ele, então toda vez que você substituir, você automaticamente já acha uma resposta. Então, se vai aparecer aqui termos ligados e sobrar um termo aqui, qualquer número que for aqui, vamos supor 9, sem ter correspondência com o segundo conjunto, então não é uma função, tá certo? Não tem lógica. A partir do momento que você atribui valor aqui, se eu colocar 9 na função, eu consigo já achar um resultado, certo? Qualquer valor que eu atribuir para A, sempre vai ter um correspondente para B. Então, se você vê uma situação que não tenha no primeiro conjunto, aí não tem lógica não. Agora, professor, pode sobrar elemento nesse outro conjunto? Por exemplo, tem aqui 10. Pronto. Pode ter algum valor aqui que eu colocar, posso atribuir qualquer valor para x, pode não achar um correspondente ali que dê 10. Então pode sobrar, tem lógica. Agora aqui sobrar sem ter correspondente, não. Pode sobrar lá sem ter correspondência, mas aqui não pode sobrar. Tá certo? Olha só, um elemento não pode ter duas respostas diferentes. Tá certo? Saindo desse conjunto para esse. Não pode. Então preste atenção nisso também. Por exemplo, você vai ver uma flechinha, atribui valor 4 que dá 16 e dá 4,5. Não pode acontecer isso. A partir do momento que você atribui um valor para x, ele vai ter já uma única resposta. Não vai ter como dar duas respostas. Agora, pode ter situações que valores diferentes aqui resultem numa mesma resposta. Aí pode. Então você pode ver assim, o 0, vamos supor, vamos colocar um número aqui, vou colocar 7. O 7 tem resultado 22,5 e o 6 também. Então isso pode acontecer. Deixa eu mostrar um exemplo bem prático. Ó. Se eu tenho uma função f de x é igual a x ao quadrado. Pronto. Olha essa função aqui do segundo grau. Se eu colocar aqui o f de 1, atribuir o x sendo 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que corresponde a 1. Se eu for colocar o f de menos 1, então menos 1 ao quadrado também corresponde a 1. Se eu for fazer o diagrama de flechas aqui, seria desse jeito aqui. Ó. A, B, aí eu tenho quais são os valores do conjunto A? 1 e menos 1. 1 e menos 1. Se for 1, qual é o resultado? 1. Se for menos 1, também. Então, veja, tenho dois valores distintos com uma mesma resposta. Então, aqui pode acontecer. O que não pode acontecer é um valor do primeiro conjunto sair com duas respostas diferentes. Aí não tem como. Mas desse jeito aqui, observação, pode. Pronto, gente. Então, ali está o diagrama de flechas correspondente, né, às observações que eu falei. E aí, já mostrei aqui a ideia, né? Função é a relação entre duas grandezas. Seja A e B dois conjuntos não vazios, né? Então tem que ter algum elemento, pelo menos, para calcular. Uma função de A e B, aí quando eu falar função de A e B, é essa representação aqui. F, dois pontinhos, A setinha apontando para B. Quer dizer que vai de A para B. De A para B. Pode ser de B para A. Pode ser o contrário também. Então, aqui eu estou atribuindo o valor da quilometragem para x e estou achando o valor a ser pago. Então, é a relação de A para B. É toda a relação que associa cada elemento de x do conjunto A a um único elemento do conjunto B, que é os elementos y. Só que aí, pessoal, tem uma característica. Esse primeiro conjunto aqui tem um nome. Esse segundo elemento aqui também tem um nome. E todos que têm associação também recebem um nome.
Então vamos ver isso agora na continuidade do Por Dentro do Assunto. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de domínio, contradomínio e imagem. Presta atenção. Na questão aqui eu tenho a função x ao quadrado, tenho a representação dos elementos de A e de B. Se eu estabelecer esse sentido, que a função vai de A para B, então o que vem primeiro representa o domínio. O que vem em segundo representa o contradomínio. Então todos os valores de A representam domínio e todos os valores de B representam o contradomínio. Se eu mudar a ordem, então colocar de F de B implica em A, então agora muda. Eu vou atribuir agora a x os valores de B e o resultado que eu obtiver vai corresponder para A. Então agora aqui é domínio e aqui é contradomínio. Então quem é domínio e contradomínio depende do sentido que está trabalhando ali. Eu vou estabelecer de A para B. Então olha só. O domínio, como é de A para B, o domínio são os valores de A. Então D é igual a 0, 1, 2 e 3. Contradomínio, nesse caso, são todos os valores de B. Então, CD, contradomínio, vai ser menos 1, 0, 1, 2, 4 e 9. Pronto. E a imagem, como o nome diz, a imagem é um reflexo, né? Depende de outra coisa para ter imagem. Então, para você saber quem tem correspondência com quem, você vai ter que substituir na função. Então, você vai calcular f, quem é x? São os valores de A. Então, f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que corresponde a 0. F de 1 vai ser 1 ao quadrado, que corresponde a 1. F de 2 vai ser 2 ao quadrado, que corresponde a 4. E f de 3 vai ser 3 ao quadrado, que corresponde a 9. Aí você vai aplicar as flechas do diagrama, né? Quando for 0, corresponde a 0. Então, vem para cá. Quando for 1, corresponde a 1. Vem para cá. Quando for 2, corresponde a 4. E quando for 3, corresponde a 9. Então, a imagem é tudo que tem ligação com os elementos do domínio. Então, nesse caso, será o 0, o 1, o 4 e o 9. 0, o 1, o 4 e o 9. Olha só. Tudo que tem no IB é contradomínio. O que tem correspondência com A é a imagem. E o que está em A é o domínio. Então, é essas três partes que eu queria explicar para vocês. Vocês pode acontecer em situações como o exemplo 4 ali, que ele pede para determinar o domínio sem você ter o diagrama de flechas. Aí eu vou mostrar quais são as orientações para aquele caso ali. Vamos logo para esse exemplo 3. Seja a função g, ela implica dos reais, né? É reais para os reais, definida por g, então é uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, determine a imagem do número 2, ou seja, o 2, nesse caso, é o valor de x, ele quer a imagem, é o que está no contradomínio. Então, eu vou calcular g de 2. G de 2 vai ficar 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8. Se a imagem é o reflexo que eu estou procurando. Então, g de 2 corresponde 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 6, 12. 12. E mais 8. 8 mais 4, 12. 12 menos 12, então vai dar 0. Então, tá aí, gente. Quando for g de 2, a imagem é nula, tá certo? Então é isso que ele está pedindo, somente a imagem, então você atribui o valor que ele deu e acha o correspondente, tá certo? Agora vamos ver um exemplo, como determinar o domínio sem ter ele exposto no diagrama de flechas. Então é assim, gente, quando você tem a função e ele pede o domínio, você vai analisar os valores de x. O que não pode? Pronto, o que não pode para x. É isso. É somente isso quando falar de domínio. Ou seja, na letra A, eu tenho a raiz quadrada de x menos 9. Pronto. Você vai olhar ali, qual valor x não pode assumir? O domínio.
certo? Ele pode assumir qualquer valor, exceto, aí é isso que ele quer saber. Então vamos lá, ó. É uma raiz quadrada, aí você vai olhar, vai ter questões que o domínio está em fração, como é a letra B, vai ter só raiz quadrada, vai ter raiz quadrada embaixo, então você tem que lembrar aqueles critérios. Por exemplo, se for divisão, não há divisão por zero. Se for raiz quadrada, não há raiz quadrada de número negativo, mas há raiz quadrada de zero ou de qualquer número positivo. Então é só ter atenção nesses detalhes. Se o x está embaixo, olha que na fração não pode dar zero. Se for numa raiz, lembre-se que dentro da raiz não pode ser negativa, né? Se for em relação a reais. Então vamos lá. Na letra A eu tenho raiz, mas não está em fração, né? É só raiz quadrada de x menos 9. Pronto. Ali dentro pode dar qualquer valor? Pode? Não. Pode ser zero? Raiz quadrada de zero? Pode. Pode ser raiz quadrada de qualquer número positivo? Assim, número positivo pode. Mas não pode ser raiz quadrada de número negativo. Pronto. Para dar aqui essa situação na letra A, para que ele seja... não seja negativo, então o que está dentro da raiz, que é o x menos 9, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero. Tudo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser raiz quadrada de zero, pode ser raiz quadrada de qualquer número maior que zero, mas não pode ser raiz quadrada de números negativos. Aí, qual é o possível valor para x aqui? Então, vai ficar assim, ó, x é maior ou igual, passo menos 9, x tem que ser maior ou igual a 9. Olha só, se eu colocar 9, ó, x é maior ou igual. Se eu colocar 9, 9 menos 9 dá 0. Raiz quadrada de 0, pode. Se eu colocar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, 16. Qualquer número, pronto, 10. 10 menos 9 dá 1. Raiz quadrada de 1 tem. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 1. Se eu colocar 1 aqui dentro. Então, 1 menos 9 dá menos 8. Então, raiz quadrada de menos 8 não tem nos reais. Tá certo? Então, é essa a restrição. Ele pode ser qualquer número maior ou igual a 0, o todo. Então, ele tem que ser maior ou igual a 9 para poder dar certo. Aí, o domínio, você faz assim. X, são os valores de x, né? X pertence aos reais. Ele pode ser qualquer número, exceto, aí isso aqui, ó. Tal que x tem que ser, vamos colocar assim, maior ou igual a 9, tá certo? Então, ele vai ser pertencente aos reais com essa restrição. Sendo maior ou igual a 9, tá valendo, tá bom? Vamos à letra B. Na letra B, ele fala assim, é uma fração, pronto. Em cima, o x não tem importância, ele pode ser qualquer valor aqui em cima, pode ser negativo, pode ser 0, né? Pode ser positivo, tanto faz. Mas o que eu tenho que olhar é aqui embaixo, porque é uma divisão. E aqui não pode ser qualquer número, não. Então, qual é o valor que não pode? Aqui embaixo não pode ser 0. Mas pode ser número negativo, mas pode ser número positivo. Então, x menos 5 tem que ser diferente de 0. Pronto, é isso. Não precisa nem colocar maior, veja, porque ele pode ser tanto positivo como negativo embaixo. Só não pode ser 0. Aí x é diferente de 5. 5 menos 5, 0. Então o x não pode ser 5, tá certo? Claro que você não pode ser 5 aqui, vai poder ser 5 em cima. Mas a restrição é só para o de baixo. Você não precisa fazer x mais 12 diferente de 0. Não. Você tem que fazer em função do que não pode. O proibido é aqui embaixo. Então, consequentemente, o de cima também leva, tá certo? Então, o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que pode ser qualquer número real, menos quem? O x diferente de 5. Então, não pode ser exatamente esse 5. Então, deixa eu que calcula o domínio. Vamos agora para a seção Enem. É o momento de entender como o Enem cobra esse tema inicial. Então, roda a vinheta. Bom, chegou a hora de analisar a questão do Enem. Ela fala o seguinte: uma empresa apresenta uma quantidade N de funcionários, sendo N maior ou igual a 50, e deverá ter em seu quadro de trabalho
P funcionários com deficiência, de acordo com a relação N. Então, ele dá a função correspondente a isso, ok? Nela aqui, já sabemos que o N é o número de funcionários e o P é funcionários com deficiência. Nessa situação, se essa situação, no caso P, não for um número inteiro, considera-se o valor inteiro que mais se aproxime de P. Dessa maneira, o número de funcionários com deficiência, numa empresa que tenha 744 funcionários, é... Então, olha só. Ele deu o número de funcionários da empresa, ele deu o N, e pela função eu vou determinar quantos são deficientes. Nessa questão ele diz que pode dar valor aproximado, então você vai aproximar para o valor mais próximo dessa situação aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu já sei que o 744 representa o número de funcionários, então ele representa o N. Cuidado você não substituir no lugar errado, viu? Não trocar o 744 e colocar no lugar do P. O P é com deficiência. É o que ele está querendo saber do 744. Qual desses aqui representa o quantitativo de deficiência? Então vamos lá. Substituindo na função, vai ficar N é igual a 10P mais 91 sobre 2. Então, nesse caso, a incógnita é P. O N vale 744. Então, 744 é igual a 10P mais 91 sobre 2. Aplicando o meio pelos extremos, vai ficar 10P mais 91. 2 vezes 744 dá 1488. 1488. Aí você vai isolar a letra, né? É o P que eu quero saber. Então, esse 91... Está somando, vai mudar de membro, passa subtraindo. Então fica 10P é igual a 1488 menos 91. Então 10P é igual a 1488 menos 91 dá 1397. 1397. O 10, gente, está multiplicando. Então, para isolar o P, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar P é igual a 1397 dividido por 10. Então, P é igual, só deslocar uma casa, vírgula, né? Então, vai ficar 139,7. Só que aí ele disse que tem que aproximar, né? Pode dar decimal, mas tem que aproximar. Então, o mais próximo ali é 7 é maior que 5. Então, você cancela e aumenta um para o próximo, né? 9 mais 1, 10, então vai ficar 140, que é a letra A. Então, aproximadamente 140 pessoas aí são deficientes nessa empresa. Se a empresa tem 744 funcionários, 140 são com deficiências, tá certo? Fique atento. A questão ela enche de contexto, mas você tem que pegar os comandos certos, sabendo que N é o total e P é só funcionários com deficiência. E lá no comando da questão, ele diz, dessa maneira o número de funcionários com deficiência. Então ele está querendo saber quem é o P. Se ele está querendo saber quem é o P, o valor que ele deu na questão representa o N. Então sempre a relação entre duas grandezas. Mas preste atenção aonde você vai substituir para não se atrapalhar. É a questão da interpretação da questão que derruba muita gente no Enem. Tá bom? Foco aí. E agora, para finalizar, vamos ao aprofundando o conhecimento, que vamos aqui dar continuidade ao nosso tema da aula e, como sempre, faz uma revisãozinha. E hoje a revisão é justamente na ideia de raiz. Como determinar a raiz de um número não conhecido. Então, roda a vinheta. Voltamos e agora é hora de aprofundar o conhecimento. Questão de vestibular. Então presta atenção. A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para a captação e armazenamento da água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão V de T é igual a menos 1 sobre 43.200 T ao quadrado mais T representa o volume em metros cúbicos de água presente no tanque no instante T em minutos.
Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Toda vez que você for fazer questões assim, contextualizadas, né, que também poderia ser tranquilamente uma questão do Enem, você pode ir grifando as palavras-chave, porque tem situação aí muita variável, principalmente quando for função, tá certo? Ele costuma modificar, ele dá uma grandeza em horas e pede minutos, ele dá em quilômetros, pede metros. Então você tem que ficar muito atento às unidades de medida, porque senão pode derrubar. E essa questão tem pegadinha, tá certo? Vamos lá então, vamos tirar as palavras-chave. Ele fala assim, ó, vamos aqui ao comando inicial, beleza? Né? Só um textozinho, aí ele vem aqui, tá vendo? Ó, pronto, a partir do momento que vem a fórmula. Então vamos pegar aqui. Em regiões com escassez de água, né, como a utilização de cisternas para a captação e armazenamento da água da chuva. Tá? Ao esvaziar, olha só a palavra, ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão, então ó, ele dá uma expressão que é uma função aqui do segundo grau, porque o expoente está ao quadrado, representa o volume, pronto, agora vamos lá, volume, isso aqui é volume, em metros cúbicos, olha só, de água presente no tanque no instante, tempo, volume e tempo. Função é a relação entre duas grandezas. Então, quais são as grandezas? Volume, capacidade, né? E o instante, que é tempo. Só que esse tempo está em minutos. Qual é o tempo? Nesse caso, qual é o tempo? Em horas, necessário para que o tanque seja esvaziado. As alternativas estão em horas. Assim, ele quer em horas, né? Só que a fórmula vai dar em minutos. Então, tá aí. Se você grifar, você na hora que for respondendo, vai olhando o que está grifado. Quando você achar o valor do volume aqui, né, do tempo, você vai achar em minutos. E aí você vai ter que transformar para horas. Se você não só passar o olho aqui no texto e não prestar atenção nesses detalhes, você pode perder a questão. Você vai entender até por quê. Vamos lá então, vamos começar aqui. Olha só, a função é essa. Então, vou repetir. V de T, deixa eu digitar aqui, é igual a 1 sobre 43.200, T ao quadrado mais 3. Professor, se ele está querendo o tempo, então ele tem que dar o volume para mim, certo? Né? Se ele está querendo o tempo, são duas grandezas, então uma das grandezas tem que ser conhecida. Aí vamos lá. Só que eu não estou vendo aqui no texto e nem o senhor grifou nenhum número para ser o volume. Número não tem, mas tem contexto, tem uma palavra. Ao esvaziar. Olha só, ao esvaziar um tanque contendo a água da chuva, a expressão V, que representa o volume de água presente no tanque no instante T, qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado, gente. Para que o tanque seja esvaziado, qual é o volume dentro do tanque? Nenhum. Então, o volume tem que ser 0. Aí está a outra pegadinha da questão. V de T é igual a 0. Ele não deu lá, V de T é igual a tanto. Não. Ele deu em forma de texto e você que faz a interpretação. Tá certo? Aí, agora sim, eu vou substituir no lugar de V de T por 0. Então, vai ficar essa expressão igual a 0. Vai ficar T ao quadrado vezes 1, vai dar T ao quadrado sobre 43.200 mais 3 igual a 0, porque vai ser esvaziado. Vou passar esse 3 para o segundo, sim, e é menos, aqui é negativo, né? Que tem esse menos aqui, pronto. Eu vou passar esse 3 aqui para o segundo membro, então vai ficar menos T ao quadrado sobre 43.200 igual a menos 3. Como está menos em ambas as partes, se você multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, tá tranquilo. Faz meio pelos extremos, então vai ficar T ao quadrado é igual a 3 vezes 43.200, que vai dar 129.600. 129.600. Então, T é igual a raiz quadrada de 129.600. Pronto, gente. T é igual. Aí você está numa questão dessa vestibular, você não vai ter calculadora. Então, vou mostrar para vocês a fatoração, né? Vamos relembrar aqui como extrair a raiz quadrada
quando não é conhecida para você, né? Então, eu tenho 129.600. Então, você vai fatorar, vai decompor em números primos. Como o 129.600 é par, dá para dividir por 2. Então, dividindo por 2 dá 64.800. Continua terminando em zero, né? Então, dá para dividir por 2, que vai dar 32.400. 32.400. Também é par, então continua por 2, que vai dar 16.200. Continua par, então vai por 2, que vai dar 8.100. Continua por 2, que vai dar 4.050. Ainda é par, então continua por 2, que vai dar 2.025. Pronto, gente. Aí agora termina em 5. Aí não dá mais por 2. Aí você vai testar com o 3. Então, dividindo por 3, se der exato, beleza. Se não, pula por 5. Mas dá certo. Por 3 dá 675. Então, 675. Continua testando por 3. Que dá 225. Que ainda dá por 3. Que dá 75. Que dá por 3 ainda. Que dá 25. Que dá por 5. Que por 5 que dá 1. Pronto. Fechou. Aí agora, gente, é raiz quadrada. Então, você vai ter que agrupar de 2 em 2. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Ou seja, não sobrou ninguém, né? Então, ninguém vai ficar dentro da raiz. Vai todo mundo sair da raiz. Então, sai esse 5, sai esse 3, sai esse e esse. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de... Oh, desculpa, sai todo mundo. Lá vai eu colocar raiz de novo. Não, empolgueira. Aí agora sai todo mundo. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Pronto. Multiplicando isso aqui, dá 300 e... Deixa eu ver se eu conferir. Isso, dá 360 minutos. Pronto. Beleza. Professor, eu olhando as alternativas ali, tem 360. Pronto. Aí você vai feliz, né? Tchum! Marcar. Ei, claro que não. Pode não marcar, minha gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui está em minutos. E ele pede em horas. Então, você tem que transformar. 360 minutos dá quantas horas? Então, você vai pegar 360 e dividir por... Se uma hora tem 60 minutos, né? Então você vai dividir por 60. Então vai dar 6. 6 vezes 6, 36, 360. 6 horas. Ah, agora sim, professor. É a letra D. Deus me ajude na hora. Cuidado. Eu disse que era pegadinha? Disse. Com certeza ele ia colocar nas alternativas a resposta primeira que aparecesse. Você iludido, né? Vai e marca. Não pode fazer isso, tá certo? Então, fique atento a essas questões de vestibular, que também no Enem faça a mesma coisa. Por hoje é só. Para mais conteúdos é só acessar Gilmar Primo no YouTube e ficar por dentro da matemática. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Fui!